Boa tarde, meus queridos alunos do 8º ano. Boa tarde. Pois então, Boa tarde. nós vamos agora começar a nossa aula do 8º ano, tá? E para a gente começar, o que eu vou fazer é o seguinte: nós temos vários temas para discutir, vários. Nossa, quanta gente perdeu um monte de aula. O tema de hoje que eu quero tratar com vocês é a respeito da Revolução Industrial. O que é essa Revolução Industrial? Lá, quando a gente estuda história, a gente estuda um período que chama feudalismo. Feudalismo. Era uma época lá na Europa, não é aqui não. Aqui tá os índios aqui, vivendo aqui e tal, nem sabia que essa parte do mundo existia. Tá? Era uma época chamada feudalismo. Lá no feudalismo, existiam os servos, existiam os nobres, existiam os reis, né, os nobres, e era o seguinte, chegou uma hora que o tipo da economia mudou, ou seja, deixaram de fabricar as peças de forma artesanal, a mercadoria de forma artesanal, e passaram a fazer isso em fábricas, né? Nas indústrias. Então, por isso que é chamado de Revolução Industrial. Isso aí foi um processo que aconteceu lá na Europa. Tá? Daí o que acontece? Muita gente teve que sair do campo, que vivia no campo, lá no campo, e ir para a cidade. Essas cidades encheram de pessoas, muita gente, muita mão de obra sobrando, e as condições de trabalho não eram as melhores. Imagina só aquela fábrica cheia de fumaça, todo mundo aglomerado, né? Não tinha seguridade nenhuma que eu falo. Às vezes você estava trabalhando numa máquina, a máquina prendia a sua mão, você ia junto com a máquina, saía a carne moída do outro lado, né? Então, por enquanto a gente não vai fazer aulas ainda, né? Vamos começar. Primeiro eu vou mobilizar todo mundo para que isso aí aconteça, daí vai acontecer as aulas, tá? Pode ficar tranquilo. Mas a intenção é mais ou menos essa. Sempre a gente está marcando um dia na semana para a gente estar fazendo essas aulas. Daí aconteceu o seguinte: essas pessoas que foram para a cidade, elas tiveram que se submeter a um trabalho. E esse trabalho normalmente exigia muito delas, né? Então hoje a gente vai discutir esse reflexo da chamada Revolução Industrial. Antes disso, eu preciso que vocês entendam alguns conceitos. Veja só, primeira coisa, monarquia. O que é monarquia? Quando o rei manda. Segundo conceito, o que é burguesia? Lembra daqueles servos que eu falei para vocês que viviam ali na Europa, tal? Esses servos teve uma época que eles mudaram de nome. A classe deles mudou de nome, eles viraram chamados burgueses, né? Porque eles viviam do comércio. E essa burguesia, acabou juntando dinheiro. Juntou dinheiro e investiu esse dinheiro na criação de fábricas, de indústrias, né? Eles se tornaram os grandes ricos da época, né? Acho que tinha até nobre que não tinha tanto dinheiro quanto os burgueses. Só que chegou uma hora, os burgueses falaram assim: poxa, eu tenho dinheiro e não posso comprar terra. E não podia. Só quem podia comprar terra era quem era nobre. Daí o que aconteceu? Esses burgueses começaram a se unir com os servos, fizeram uma pressão tão grande que conseguiram mudar essa forma como que o mundo era naquela época. Ou seja, o rei passou a não mandar tanto quanto ele mandava. E a burguesia ascendeu ao poder. Quando ela ascendeu ao poder, quando ela conquistou o poder, ela instalou fábricas, tirou todo mundo do campo e botou na cidade. Claro que continua a gente no campo, né, gente, para produzir a matéria-prima, a criação de ovelhas, sabe, o básico. Mas, na verdade, a grande maioria da população foi tudo para a cidade. E essa população que foi para a cidade começou a ser usada como mão de obra nas empresas. E o que a gente vai estudar hoje é justamente o reflexo dessa revolução industrial. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam legal para a gente abordar o tema que eu quero é saber o que é essa revolução industrial. Viraram comerciantes e depois
Quando eles eram comerciantes ainda, é aquela chamada assim, a descoberta do novo mundo, né? Que nem para o Brasil. Para o Brasil veio um monte de gente, mas só retirava matéria-prima para fazer comércio. O forte deles era o comércio. No outro período, aí virou a indústria, tá? Então a gente não está falando do período do comércio só ainda não, tá? A gente está um pouco mais à frente falando das indústrias. Para que ninguém tenha dúvida do que é que eu quero que vocês entendam, eu peguei um vídeo. Esse vídeo ele é bem curtinho, tá? Ele não é aquele vídeo de 2 horas que fala pra você, cara. Eu também faço formação online, desse jeito que vocês estão aqui, ó. Que nem tá todo mundo aqui. E às vezes colocam pra gente uns vídeos, cara, pelo amor de Deus, eu sei o que é isso. Você pega e fica olhando aquele negócio ali, você dorme, qualquer um dorme, não sabe, ninguém é de ferro. Vamos falar sério. O vídeo é bem curtinho, eu quero que vocês prestem atenção nele, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Dá uma preguiça, ainda mais se o cara tá deitado. Nossa, ele vai dormir mesmo. Quer ver? Eu vou colocar esse vídeo aqui. Vou colocar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu só abrir essa página aqui, que eu tô pegando ele do YouTube. Porque eu já tentei passar um vídeo gravado aqui e não deu muito certo. Tá? Então, veja só. Todo mundo preparado? Vamos assistir o vídeo. Só que enquanto eu estiver passando o vídeo, eu vou mutar o meu aqui, para que o som que tem aqui não saia para vocês aí, vocês consigam ouvir direitinho o vídeo, beleza? Assim que acabar o vídeo, eu volto para falar com vocês, tá bom? Não vai achar, o professor não está na sala, não, estou aqui na sala sim, tá bom? Então tá. Fica tranquilo, essa aula vai ser gravada. Pode ficar tranquilo, que vai ser gravada, e depois você pode assistir a aula tudo de novo. Beleza? Vai lá, vou passar o vídeo para vocês darem uma olhada no vídeo para a gente se sintonizar, tá bom? Para todo mundo ficar no mesmo nível de entendimento. Vamos lá. Não. É uma... Aqui. Aí. Ó. Todo mundo tá vendo essa tela aí agora? Dá um toque para mim. Sim, beleza. Ó, eu vou pegar essa tela agora e vou deixar ela maior para que vocês consigam assistir o melhor possível, né? Porque quem não está no computador é uma tristeza assistir os negócios no celular. Fala sério, né? Então, para que não aconteça, nós vamos fazer assim. E eu vou soltar o vídeo, tá bom? Prestem bastante atenção que eu vou mutar o meu aqui, tá bom? Foi um processo responsável por consolidar o sistema capitalista. A Revolução Industrial foi um processo responsável por consolidar o sistema capitalista e mudar para sempre o modo de produção. A Inglaterra foi a pioneira dessas transformações, ou seja, a primeira a iniciar esse processo. Mas você sabe por quê? Podemos citar uma série de motivos, começando pela Revolução Gloriosa. Como resultado dela, o sistema de governo inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional, fazendo com que o poder deixasse de ser absolutamente do rei. Acontece que os parlamentares eram em sua maioria burgueses, e é claro que mexeram alguns pauzinhos para favorecer seus próprios negócios. Assim, eles desenvolveram uma economia mais independente e medidas mais liberais, sempre tendo em mente o crescimento da burguesia. Outra causa principal foi o Ato de Navegação. Essa lei, criada no século XVII, decretava à Inglaterra e suas colônias que todas as mercadorias de importação e exportação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas. O objetivo do Ato de Navegação era enfraquecer a concorrência e permitir que a Inglaterra controlasse as rotas comerciais e marítimas do mundo. A posição geográfica dela também foi extremamente importante para esse feito. Já que era uma ilha, tinha um acesso melhor às potências europeias, em uma época que o transporte por terra era muito caro e demorado. Ela também tinha em si muitos rios navegáveis, facilitando o escoamento de sua produção para o mercado interno.
Logo, essas medidas fizeram com que a Inglaterra acumulasse muito capital e a burguesia enriquecesse mais ainda. Todo esse capital acumulado foi muito importante, pois a partir dele que a burguesia pôde investir em pesquisas para desenvolver a criação das máquinas, e assim aperfeiçoar o processo de produção e financiar a construção das indústrias têxteis. Além disso, teve a Lei dos Cercamentos. Essa lei resultou na transformação de terras comuns em propriedades que serviram para o pastoreio de ovelhas e a implantação de técnicas mais modernas de agricultura. A partir dessas melhorias, eles aumentaram a produção e assim houve um crescimento populacional gigantesco. Acontece que essas terras eram ocupadas por camponeses, que tinham relações de trabalho ainda feudais, e com a lei dos cercamentos eles foram simplesmente expulsos do campo, tendo assim que migrar para as cidades em busca de sobrevivência. Com essa migração em massa dos camponeses para a cidade, o que é chamado de êxodo rural, havia mão de obra abundante e barata para as indústrias. Já que todo mundo estava desesperado por um emprego, acabavam se submetendo a péssimas condições de trabalho, com cargas horárias de até 16 horas, incluindo explorações a crianças e mulheres. E lembra que as terras deles deram origem a pastos de ovelhas? Isso visava a produção de lã, a matéria-prima essencial para a grande atividade econômica da época, a indústria têxtil. A enorme quantidade de reservas de carvão e ferro na Inglaterra também foram fundamentais, porque serviram de base para a indústria do período, ainda posteriormente sendo utilizada nas locomotivas. Agora que você já entendeu os principais motivos da Inglaterra ser pioneira, vamos voltar lá para o começo do século XIV, onde ainda não existiam indústrias nem nada. Nessa época, a produção era artesanal e familiar, onde o indivíduo cuidava de todo o processo de produção. A partir da Idade Moderna, toda essa produção que era fragmentada começou a se concentrar nas manufaturas, que eram ofícios comandados por um burguês, que pagava salários a artesãos para elaborar produtos a partir da matéria-prima que ele oferecia. Tudo mudou com a criação do motor a vapor, que ao ser introduzido nesse processo deu origem à maquinofatura, assim marcando a Revolução Industrial. Com o uso dessa máquina, os vários trabalhadores especializados se tornaram inúteis, porque agora só uma pessoa sem instrução já conseguiria produzir em série em um tempo muito menor, só apertando um botão, uma engrenagem, o que aumentou o lucro dos burgueses e diminuiu o salário dos trabalhadores. Lembra que eu comentei que as condições de trabalho eram horríveis e perigosas? Não havia nenhum tipo de segurança nem direitos para os trabalhadores. Se você faltasse por problemas de saúde ou tivesse um dedo cortado fora, era logo demitido. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se voltassem contra seus patrões e se organizassem em sindicatos. Os movimentos mais famosos por melhores condições de trabalho foram o ludismo e o cartismo. O ludismo deriva do Ned Ludd, supostamente um cara muito doido que quebrou as máquinas de seu patrão em protesto contra o uso delas. Assim, vários trabalhadores se inspiraram e começaram a quebrar as máquinas das indústrias, alegando que elas estavam roubando os empregos dos humanos e contribuindo para a redução dos salários. Claro que isso não adiantou nada e o governo reprimiu fortemente os ludistas, punindo até a morte. O movimento cartista, por sua vez, lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Ele se originou pela Carta do Povo, um documento que fazia várias reivindicações políticas e trabalhistas. Eles pressionaram os patrões por meio de greve, e essas mobilizações até resultaram em algumas melhorias ao longo do século. Então, quais foram os resultados da Revolução Industrial? Foram desenvolvidas muitas tecnologias, como as locomotivas e as estradas de ferro, que logo se espalharam por toda a Inglaterra, facilitando o transporte das mercadorias. O carvão, matéria que por sorte a Inglaterra tinha bastante, se tornou fonte de energia para as máquinas a vapor. Nessa fase também foi desenvolvido o telégrafo, um dos principais meios de comunicação quase instantânea. A Inglaterra se tornou o maior centro urbano e comercial do mundo, o que ameaçou o poder dos outros países europeus, que estavam com medo de se tornar independentes economicamente, e por isso iniciaram seus próprios processos de industrialização. Para fomentarem ainda mais essas atividades, precisavam de matéria-prima e de maior mercado consumidor,
o que fez eles buscarem por colônias de exploração na África e na Ásia. Esse processo ficou conhecido como imperialismo e foi um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial. Outro resultado da Revolução Industrial foi o êxodo rural, devido ao cercamento dos campos, que resultou no crescimento da vida urbana. Além disso, teve aquilo que eu falei do desenvolvimento de tecnologias agrícolas, que permitiram um crescimento gigantesco da população mundial. A burguesia se fortaleceu e começou a ganhar cada vez mais destaque a classe operária. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que você tenha... Voltei. Daí o negócio é o seguinte, rapaziada. Isso aí eu passei para vocês terem uma noção do que eu quero dizer com revolução industrial. Primeiro, o que é essa tal de revolução industrial, né? De repente tem um ou outro que sabe bem, conhece tudo, já viu tudo, e tem outros também que não tem nem noção do que eu estou falando, tá? Eu gostaria de, sabe, pegar vocês desde o começo, tal, mas não dá para a gente ficar marcando o passo. Daí é o seguinte, o meu foco aqui hoje é falar das condições de trabalho desse pessoal que foi lá no caso é Inglaterra, e saíram dos campos e foram trabalhar nessas fábricas. Gente, tem que ver como que era a condição de trabalho desse povo. Os caras trabalhavam, como diz aí, até 14, 15, 16 horas por dia. Você fica 2 horas na frente do computador para assistir uma aula e já falar, não aguento mais. Imagina você, criança, que para mim, poxa, eu tenho 80 anos. Para vocês, para mim, são crianças, apesar de ser adolescente e tal, mas criança, né? Trabalhar, meu caro, 16 horas por dia, de pé. Sabe o que aconteceria com você se você parasse de trabalhar? Apanhava, e o pior é que os pais dessa época achavam que estava certo, sabe? Que a criança tinha que trabalhar, ou melhor, nessa época aí, as crianças, elas eram vistas de outra forma, eram vistas assim como se fosse adulto pequeno. Eles não imaginavam assim que a criança passava por fases de desenvolvimento, compreensão, sabe? Hoje a gente tem essa compreensão, mas naquela época não era assim que se pensava, não. Por exemplo, você pega uma foto antiga dessa época aí, você vê as crianças vestidas igualzinho o adulto, com terninho, com boné, sabe? Usava calça curta, porque criança usava calça curta, mas com sapato e coisa e tal. Na verdade, era o adulto em miniatura. Para eles, criança era um adulto em miniatura. Então, eles iam jogando as crianças para trabalhar. Dois tipos de mão de obra era muito usado nessa época. A mulher e a criança. Você sabe por quê? Porque a criança, você socava o reio nela, ela ia trabalhar, chorando, mas ia. E a mulher, nossa, ainda mais o patrão, né? Dava aqueles berros. A mulher já regalava os olhos, ficava com medo e ia trabalhar. Hoje em dia, a mulher sofre maior repressão, imagina naquela época. Entendeu? Então, os patrões, eles escolhiam duas mãos de obras perfeitas, mulher e criança. E chegava a pagar cerca de um terço, pega o salário e divide por 3. Um terço só do salário que era para um homem, pagava para a mulher e para a criança. Então, essa mão de obra foi super explorada. Entendeu? E daí, o que acontece? Muitas crianças perdiam parte do dedo, parte da mão, e as primeiras indústrias que surgiram foram as indústrias de fiação, fazer tecido normal, né? Fiar o tecido. E eram máquinas cheias de correias e coisa e tal, e para você prender a mão ali era nada, era coisa fácil. Então, quantas e quantas crianças, eu tinha até outros vídeos aqui que enfocava mais isso, mas eu achei melhor a gente falar o que foi essa revolução industrial, tá? Mas tem vídeos assim de crianças dando depoimento que perdeu mão, perdeu braço. Tem a história do moleque que entrou numa fiandeira e saiu do outro lado, carne moída, sabe? E é umas coisas assim
coisas que hoje em dia a gente chega a ver, entendeu? A gente tem crianças, por exemplo, no Brasil, trabalhando em carvoarias, fazer carvão. Você olha para a foto do menininho assim que tem na internet, ele está inteirinho preto de carvão, né? Daí você olha assim e fala, pô, mas uma criança fazendo isso, muitas vezes para complementar o salário da família, para ter o que comer. A gente sai para a rua, por exemplo, não é difícil a gente ver no semáforo criança vendendo alguma mercadoria para poder complementar, né? Isso sem falar nas crianças que são aliciadas pelo tráfico de droga. A gente tem hoje em dia mais esse detalhe ainda, né? Fazer o quê, né? Falta o quê? Falta uma política de inserção, uma política que pegue essas crianças e tragam, né, para a segurança, ofereça escola com suporte para a criança estar lá, né? Muitas vezes o governo quer que a criança estude numa escola de período integral, mas, ó, pelo amor de Deus, né, amigo? Você ficar na escola o dia inteiro, de manhã até a tarde, e não tem nada atraente ali, é também uma coisa que, ó, dá o que fazer para ficar ali. Chega uma hora que não dá, não. Se é uma escola legal, que nem dos Estados Unidos, que você olha assim, né? Sabe, você assiste aqueles filmes, dá até gosto de estudar numa escola daquela, né? Você olha assim, no corredor tem um monte de armário para você guardar, daí tem um ginásio de esporte, tem piscina, tem... até falar para você uma coisa séria, cara. Até eu gostaria de estudar numa escola assim, mas não é a nossa realidade. Mas vamos voltar para cá. A gente, então, está falando do quê? De como foi usado essa mão de obra, né, nessa chamada Revolução Industrial, e o reflexo que se teve disso, né? Com o tempo, começaram a perceber que precisava leis para regular esse trabalho, né? E esse trabalho, então, começou com alguns movimentos dos trabalhadores. Por exemplo, ó, aí nesse vídeo que eu passei, fala do movimento ludista, né? Que é uma associação do nome do cara que teve à frente do movimento, né? Que seria o quê? Para quebrar as máquinas. Se as máquinas nos trazem opressão, vamos quebrar as máquinas, que daí ninguém fica oprimido, acabou. E mais para frente, teve um movimento chamado Movimento Cartista, que era o quê? Levou esse nome cartista por causa que era uma carta dizendo tudo que eles queriam. Gente, na época, eles estavam lutando para conseguir 10 horas por dia. Imagina, você brigar com alguém para você ter direito a trabalhar 10 horas, só 10 horas por dia. Imagina. Hoje em dia, nas escolas, ninguém fica lá 4 horas e já acha que não dá mais. Imagina você ficar 16 dentro de uma fábrica. Então, isso que acontecia. Daí é o seguinte, FX bolinha, kkkk. Daí o negócio é o seguinte, essas crianças, hoje em dia, ela tem proteção, tá? Teoricamente tem proteção, que é o chamado ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês já ouviram falar? Acho que a maioria de vocês já ouviu falar, pelo menos falar, né? Falar, eu já ouvi alguém falar disso. São leis que protegem a criança, sabe? Garantindo para ela o direito, sabe? A ter uma casa, ter uma família, sabe? Ter alimentação, ter escola, algumas garantias. Mas naquela época não existia nada disso. Daí surgiu o movimento cartista, né? Com alguns pedidos, né, da classe trabalhadora do que eles queriam. E foi para frente. Acabou se formando os sindicatos, né, que são as organizações dos trabalhadores, que unidos, gente, a gente é forte. E os trabalhadores naquela época se ligaram disso também. E todo mundo se uniu nos chamados sindicatos, e daí então eles começaram a se organizar e lutar, né, por melhores condições de trabalho. Legal. Bom, é bom saber de outras fontes que a gente está recebendo essas informações também. Muito bom. FX bolinha. Daí o negócio é o seguinte.
Esse pessoal começou a se organizar, e aí então, dessa forma, começou a se olhar para o trabalhador de forma diferente, né? Que ele precisava de dia de descanso, precisava trabalhar menos tempo dentro da fábrica, a fábrica precisaria, sabe, oferecer uma melhor condição de trabalho, uma coisa mais arejada. Imagina só que naquela época era tudo máquina a vapor. Tá? Imagina só que uma máquina a vapor, imagina o tanto de vapor quente que não solta dentro da fábrica. E a pessoa ali o dia inteiro respirando aquela poeira que sai da máquina, mais o vapor quente. Gente, não tinha quem aguentava, não tinha quem aguentava. Então isso daí fez com que mudasse e fosse acrescentado algumas leis de proteção, tá bom? Bom, basicamente o que eu quero que vocês entendam, eu já falei. Tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção na atividade que eu vou colocar para vocês fazerem. Antes de vocês começarem a fazer atividade, eu vou falar uma coisa para vocês. Nessa atividade que eu vou colocar para vocês, vocês vão abrir no celular, né? No celular, no computador. E dentro dessa atividade, lá no final, tem um negócio que chama Forms. Quem daqui já ouviu falar desse Forms? Eu. Bom, Maria Rosseto. Boa tarde, Eu. professor, tudo Já bem? ouvi Boa falar. tarde, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Vocês conhecem essa moça aí? Ai, obrigada, moça. Daí o negócio é o seguinte. Vocês já ouviram falar do Forms alguma vez? Pode erguer a mãozinha quem já ouviu falar. Só clicar em cima da mãozinha. Aê, Tiaguinho já até fez. Já ouvi falar. Eu já até fiz, eu. Legal. Muito bom isso aí. Mas eu vou demonstrar para vocês aqui, para vocês verem o que é que eu quero que vocês façam, tá bom? Prestem atenção. Eu primeiro vou abrir a atividade que eu quero que vocês façam, tá? Ó, vamos lá. Ó, vou abrir primeiro a atividade. Isso mesmo, gente, é facinho, Forms, e tem aluno que não está fazendo, né, Ó, Regis? Tem bastante. Ó, Facilita a minha vida. facilita a vida, né? Ó, vocês estão vendo essa tela que vocês estão vendo aí agora? Todo mundo está vendo? Sim. Legal. Ó, eu vou aumentar ela um pouco mais para que vocês consigam visualizá-la da melhor forma, ó. Tá? Ó, aqui, ó. Aí. Tá vendo? Todo mundo tá enxergando agora? Legal. Esse daqui é o roteiro que eu uso para as minhas classes, mas, em especial, hoje, eu elaborei a coisa para que todo mundo que está aqui faça, tá bom? E eu vou dar presença para todo mundo que estiver aqui e fizer esse Forms, tá? Quem não for da minha classe, eu vou informar o professor que ele veio aqui, que ele participou, sabe? Que ele está entendendo, que ele está participando das aulas online. Tá bom? Então não se preocupe. Ah, mas o Regis é do 8º. Hoje eu sou professor de todo mundo que quiser assistir aula comigo. Coloca isso na sua cabeça. Tá? Então, veja só. Ó, vamos lá para a atividade que vocês vão receber. Vão ter acesso a ela aqui nessa aula. Ó. Olhando a nossa atividade, tá assim, ó. Tá aqui, ó. É de história, é da semana, ó, 17 a 28 de maio, é uma coisa até recente, tá? Ó, aqui fala que jeito que é para quais são as condições para você fazer. Você pode fazer no caderno, tirar foto e me mandar. Você pode também baixar o arquivo, responder no arquivo e me mandar. Ou pode ainda, aqui na parte vermelha, ó, tá escrito, ó, você pode usar o Google Forms, ó, vou pintar ele aqui, ó, Google Forms, né? Que está localizado no final da atividade. Como assim, professor? Se você vai lá no finalzão, ó, lá no finalzão da atividade, tem um bonequinho e um link, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse link aqui, ó, é só você clicar em cima, você vai para o questionário e esse questionário é online.
tá? Então, vamos para a nossa atividade. Essa atividade aqui, ela foi tirada do caderno do aluno. Quem tem o caderno do aluno sabe disso, ó. Se você for lá no caderno do aluno, for na página 246 e 247, você vai achar isso daí. Eu recomendo que você assista uma aula a respeito da Revolução Industrial. Tem a parte 1 e a parte 2. Isso daí, essas aulas foram feitas pelo CMSP, tá bom? Então, provavelmente você já vai ter assistido, vai entender alguma coisa, tá? E vamos então para a atividade. Então, aqui nós temos a fonte 1, que a gente vai pegar e entender. Daí tem uma pergunta que uma pessoa faz para um trabalhador. Quando uma criança ganha 3 centavos por semana, isso vale muito para a sua subsistência, ou seja, para a sobrevivência dela, mesmo que pouco, ganhando pouco, já vale alguma coisa. Daí o trabalhador pega e responde assim, não, isso não a manterá, né? Significa o quê? Que é tão pouco esse valor que ela ganha que não vai dar para sustentar, ela vai ter que trabalhar muito para juntar dinheiro. Você recebe alguma assistência social, né? O trabalhador responde, não. O que é essa assistência social? Por exemplo, assim, se você faltar do emprego, você tem um dia descontado? Se você for no médico, por exemplo, você tem um dia descontado? O trabalhador está respondendo que não recebe nada. Pergunta, por que você permite que seus filhos trabalhem em locais onde são maltratados ou trabalham demais? Qual que é a resposta? A necessidade obriga um homem que tem filhos a deixá-los a ir trabalhar. Ou seja, por necessidade, os pais botam os filhos para trabalhar. Isso lá naquela época. Pergunta, então. Então, você não permitiria que seus filhos fossem a essas fábricas no sistema atual? Não. Né? Não. Pergunta. Na hipótese de haver uma lei aprovada para limitar as horas de trabalho a 8 horas por dia ou algo do tipo, é claro que você sabe que um fabricante não pode se dar ao luxo de pagar o mesmo salário. Ou seja, se você trabalhar menos hora, eu vou te pagar menos. Concorda? Bom, não sei, depende de quanto que você está ganhando em cima da minha mão de obra, né? Só que naquela época eles não tinham esse tipo de visão. Trabalhador, acredito que também haveria trabalho para mim, né? Porque teria menos pessoas trabalhando, ia precisar de mais gente trabalhando, mesmo que ganhasse menos, sabe? Ia ter mais gente trabalhando e ia conseguir mais dinheiro. Haveria necessidade de contratar mais pessoas, né? Isso aqui é um depoimento de pai trabalhador, tá? Aqui embaixo, gente, a gente olha aqui, ó, tem uma foto que mostra crianças trabalhando nessas fábricas. Ó, imagina o que é você ficar o dia inteiro em pé, na frente de uma máquina, fazendo o mesmo movimento, e se você parar, você vai apanhar. Vai apanhar e ainda com o consentimento da sua família. Imagina o que é isso. Bom, tem a imagem 1, que é crianças trabalhando em uma fábrica, e a imagem 2, né, uma menina, né, em fábrica têxtil, em 1910, tá? Isso aí no século passado, há menos de 100 anos. Daí tem a primeira pergunta, ó. A partir da observação das imagens e da leitura dos depoimentos, que é aquele trabalhador que eu falei, né, que as crianças iam trabalhar por necessidade, identifique as diferenças e semelhanças, o que tem de igual e o que tem diferente entre as condições de trabalho na atualidade e durante o processo da Revolução Industrial. Se lembrem de uma coisa, gente, na Revolução Industrial, as fábricas eram totalmente insalubres. O que é isso? Não existia segurança nenhuma para o trabalhador. Não existia proteção para sua mão não entrar na máquina, não existia, por exemplo, uma cadeirinha para você sentar para poder ficar apertando o botão, não existia ventilação. Muitas vezes as crianças, os trabalhadores, comiam em pé, gente, enquanto estava trabalhando. Imagina, não tinha nem sequer horário de almoço. Agora vamos lá. Segunda questão. Olha só que legal essa aqui, ó. Perguntas, tá? Faz a pergunta e daí um jovem trabalhador responde. Pergunta, quantos anos você tem, jovem trabalhador?
22 anos, pergunta, né? 22 anos. Qual é a sua ocupação? Um trabalhador jovem responde: fabrico cobertores. Daí faz pergunta de novo. Você sempre trabalhou em fábricas? O jovem responde: sim. Faz a pergunta: qual idade você começou a trabalhar em fábricas? Ele fala: 8 anos. 8 anos de idade, gente, trabalhando numa fábrica. Daí pergunta de novo: ficou quanto tempo na mesma função desde seus 8 anos, né? O trabalhador responde: 4 anos, né? Então, quer dizer, entrou com 8, com 12 anos ele fazia a mesma coisa ainda. Daí pergunta de novo: qual era o seu horário diário de trabalho em dias comuns? O jovem responde: 6 horas da manhã até as 8 da noite. Das 6 às 6 é 12, vai até as 8. Então, estamos falando de quê? 14 horas por dia. Olha lá. Sim, 14 horas por dia. Daí pergunta: quais eram os intervalos de descanso? Olha só, 1 hora à tarde, ou seja, só parava 1 hora dessas 14, então quer dizer, 13 horas ele estava lá no batente trabalhando, tá? Olha lá. Daí pergunta de novo: em quais períodos você trabalhava em dias de alta produção? Né? Ó, quando estava produzindo muito, daí ele mudava o horário e trabalhava mais, como aquele negócio de hora extra, né? Você já ouviu falar seu pai, sua mãe, falar que fez hora extra, quer dizer, daí ela chega mais tarde em casa, ou vai trabalhar num sábado, vai trabalhar num domingo, né? Daí era das 5 da manhã até as 9. Ó, se fosse das 5 às 5, gente, era 12. Vai até as 9, né? 12 mais 4, 16. 16 horas, ó. 16 horas. O cara tem 16 horas? 16 horas, sim. Qual a distância você mora da fábrica? Cerca de 3 quilômetros. Ó, daqui da onde a gente mora, gente, da região daqui, mais ou menos vai dar... Sabe onde fica o aeroporto? Vai até o aeroporto a pé e volta todo dia, para você ver que gostoso que é. Você vai chegar uma hora e falar: abandonei esse negócio, aí não tem futuro, não. Só para você ter uma noção. Depois de todas as horas de trabalho, você acordava a tempo de trabalho, você acordava a tempo de trabalhar? Ou seja, depois de trabalhar 16 horas, você acordava no outro dia de manhã para ir trabalhar normal? Claro que não, né? Olha lá o que ele respondeu: raramente acordava sozinho. Normalmente meus pais me levantavam da cama e colocavam o moleque de pé e falava: vai. Olha lá, daí pergunta: você chegava na fábrica no horário correto todos os dias? Não. Qual era a punição por você ter chegado atrasado? Normalmente eu era espancado. Espancado, sabe por quem? Pelo patrão. Imagina. Imagina sua mãe autorizar o patrão a te bater porque você chegou atrasado, cara. E eles achavam que isso era normal. E para essa daqui eu tenho uma pergunta, ó. As razões que levavam as crianças ao trabalho lá no século XVIII e XIX são muito distintas das atuais, né? Lá não existia a menor seguridade, não existia leis que protegiam, não existia nada, tá? Isso era antes. E hoje em dia, por que as crianças continuam trabalhando? Será que é porque o pai não tem acesso a conseguir fazer essas leis protegerem os filhos deles? Será que porque o pai ele ainda continua ganhando muito pouco? Será que essas crianças são colocadas para trabalhar para complementar o salário da família? Daí veja só, gente, essas 3 questões que eu coloquei para vocês, aqui no final, ó, se você pegar e clicar em cima disso daqui, ó, você abrir o arquivo, se você clicar em cima disso daqui, e para quem está no computador e vai clicar isso aqui, você aperta o Ctrl e aperta o Enter, ó. Você vai para uma outra página. E essa outra página, deixa eu fechar aqui e olhar vocês aqui, deixa eu até interromper aqui para a gente conversar. Essa outra página que você vai cair é o chamado Google Forms. Ah lá, mas no celular da mesma forma, tá bom? Pode ficar tranquilo, Paulo. Acho que foi o Paulo, né? O Venom aí que apareceu aí, é o Venox. Você vai ter acesso do mesmo jeito.
tá? Ela é o Paulo mesmo. Você vai ter acesso do mesmo jeito, tá bom? Então não se preocupe com isso não, porque você está no celular, porque você está no computador, isso não vai diferenciar nada, tá bom? Só clica em cima desse link, você vai para uma página igualzinha a essa daqui, ó. Eu vou partilhar ela para vocês verem. Tá bom? Veja só. Oi, oi, oi. Tem alguém falando oi para mim. Eu vou partilhar essa tela para vocês verem, quer ver? Ó. Você clicou lá em cima, em cima daquele link que eu mostrei para vocês, vocês vão cair nessa tela aqui. Tá vendo essa tela que tá aqui? Todo mundo tá vendo? Você não tá vendo não, Paulo? Eu vou colocar o link aí, pode ficar tranquilo. Todo mundo tá vendo essa telinha aqui? Sim, 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 legal. Daí vamos lá ver essa atividade aqui, ó. Você foi lá abriu o arquivo que eu vou te dar, ou não. Eu acho que eu vou colocar esse link direto aqui. Mas era bom que vocês assistissem às aulas, vissem tudo certinho, ó. Se você entrou no link, tá aqui, ó. Tá? 8º ano, você vai colocar um e-mail aqui, ó. Eu preciso que você coloque seu e-mail aqui, seu nome aqui embaixo, ó. Seu nome aqui embaixo. E depois eu preciso que você me fale de qual série que você é, qual 8º ano que você é, ó. A, B, C ou D. Depois, um pouco mais para baixo, tem a aula de referência. Lembra lá, quando eu abri o arquivo da atividade, tinha 2 aulas? Ó, aqui, ó, tem as 2 aulas que podem te ajudar a você entender melhor. Ó, tá aqui, ó. É igualzinho a atividade, tá vendo, ó? Tem lá as fotinhas, tem as perguntas feitas para o trabalhador, daí tem a questão aqui, ó. Aqui nessa questão, você vai pegar aqui e vai, ó, escrever a sua resposta, tá bom? E passou mais para baixo, tem, ó, também, de novo, tudo aquilo que eu li para vocês, e aqui embaixo, ó, você vai colocar a sua resposta. Fez isso? Ó, você quer uma resposta de qual que seria a resposta correta? Você vem aqui, ó, clica aqui, ó. Clicou aqui, ó, você vai receber uma resposta no e-mail que você colocou aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó. Tá? Você vai receber qual que é a resposta correta, ou pelo menos o que você deveria ter lembrado de falar, né, nessa pergunta que eu te fiz, tá bom? Então, à medida que você fez isso, é só clicar aqui no enviar, acabou. Tá feito a atividade, tá bom? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Sibeli entendeu? Tiaguinho, MC Tiaguinho, é o Tiago Anacleto. Você não precisa me fazer isso daí. Por quê? Porque eu já até te elogiei, amigo. Você já fez e fez muito bem. Eu até falei, queria que meus alunos fossem igual a você, porque perfeito, cara. Perfeito, perfeito, perfeito. Então tá certo. Então. Tá bom? Então, mas você pode ir nos outros links que eu vou colocar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Daí é o seguinte, Beatriz Leocádio, você entendeu? Professor, Quem tá me chamando? Fala, Sibeli. você vai colocar o link aonde? Vou colocar aqui no chat. Tá bom. Tá bom? 2 minutinhos. Eu vou colocar direto o Forms, tá bom? Eu vou colocar direto o Forms, que daí fica melhor, fica muito mais fácil para vocês também acessarem, né? Sem precisar acessar a atividade, já vai direto no Forms, tá bom? Vou colocar, mas eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa que eu vou falar aqui agora para vocês. Sibeli, MC Tiaguinho, Beatriz, o Vitor, o Bruninho, tem um monte de gente aqui, tá?
Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão conseguindo entrar dentro do Google Classroom? Vocês têm acessado o Google Classroom? Eu não. Não tem, Sibeli. Eu não consegui entrar no Google Class, não. Que isso? E no CMSP, você consegue? Sim, no centro de mídias eu consigo. Então, na mesma tela que tem no seu celular, lá tem um link escrito assim, ó, Google Classroom. Não tem? Você clica em cima, disso daí, você vai estar lá no Google Classroom. Tá. Tá bom? E aí, gente, não tenha medo de mexer no seu celular, não tenha medo de estragar aquele aplicativo, porque se der errado, você vai lá e deleta tudo, reinstala e vamos embora de novo para a briga. Esquenta com isso não. Entendeu? Não se preocupa com isso não. É nessa hora que você vai ter que errar para aprender. Tá bom? O ser humano, ele tem um negócio do seguinte, ele aprende com os erros. Tá bom? E você vai, muitas vezes tem que errar para você aprender. Não tenha medo de errar, tá bom? Tenha medo de não ter coragem de errar. Aí, daí não tem jeito, tá bom? Aí não tem o que fazer. Pois então, veja só, eu vou colocar aqui para vocês o link que eu preciso que vocês acessem para poder fazer. Calma aí, saiu um negócio aqui. O que é isso aqui? Você pôs no... Atualizando o formulário... eu também queria, viu, Paulo, mas nem todos os professores conseguem. A Maria, você quer falar alguma coisa, Maria? Por favor. Ó, gente, vou dar um minutinho para a Maria Rosseto poder falar com vocês. Só rapidinho. É que, na verdade, os professores eles estão usando bastante o Classroom. E alguns professores ainda não conseguem montar o Forms para postar no Classroom. Mas se vocês entrarem no Classroom, vocês vão ver que a maioria dos professores está utilizando, que é fácil para vocês, mas para a gente que é professor também, é perfeito, porque a gente já recebe a resposta, não perde resposta de ninguém, entendeu? Não altera nada que vocês fizeram. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque assim como vocês também estão entrando no eixo, nós que somos professores, a gente também está entrando no eixo, tá? Então, a gente precisa de alguém para nos ajudar sempre. Vocês podem me procurar, que eu ajudo vocês a acessarem o Classroom, viu, gente? Estarei na escola hoje à tarde, amanhã de manhã, sexta-feira não, porque sexta-feira eu não vou para a escola. Na semana que vem, podem me procurar, manda o WhatsApp para mim, fala, posso ir, professora? Pode ir que eu tô, tá bom? É que para acessar o Classroom tem que ter um e-mail institucional, alguma coisa. Tem que ter um institucional, porque o governo já fez para vocês não gastarem os dados móveis de vocês, tá? Certo. Obrigada, professor. Ô, Regis, só para completar, eu acho que essa aula é perfeita, né? Mas eu postei aí o link do Capital para Crianças, que esse tema que você está trabalhando, ó, os alunos vão compreender super top. Legal. E coloquei uma questão lá também. Como que uma criança que igual a essa relatada nesse diálogo aí, nós temos muitas ainda hoje em dia. E o Estado, nosso Estado, ele vem insistentemente pedindo para os alunos montarem o seu projeto de vida, o seu sonho, né? E essa pergunta, dentro dessa sociedade que a gente vive, ou dentro desse sistema que a gente vive, como que a gente faz para construir esses sonhos, tá bom? Legal. Obrigada, viu? Obrigado Desculpa interromper a sua aula. Obrigado pela sua contribuição. Mas vamos lá. Obrigada. Estou aprendendo também, viu, meninos? Estou aqui aprendendo com vocês, tá? Daí, então, pessoal, eu vou colocar para vocês o link. O link eu vou colocar aqui no chat, tá bom? E eu quero que vocês, ao final da aula, cliquem em cima, tá? Ó, não escrevam mais nada no chat para não perder, tá bom? Senão vai acrescentar um monte de coisa aí, e daí ninguém vai saber onde está o link, ó. O link é esse que está saindo aí no chat agora. Todo mundo consegue acessar o chat? Consigo.
Todo mundo consegue? Quem consegue, ergue a mãozinha aí. Eu consigo. Legal. Legal, Tiaguinho. Tiago, você não precisa fazer esse, Tiago. Esse aí Só você já pra... fez e fez muito bem. Tá tudo bem? Vitor, Bruninho, Paulo, tem mais 4 outras pessoas aqui. Legal. Ó, vou colocar de novo o link, tá bom? Para vocês irem lá, tá bom? Uma outra coisa, vocês têm que tentar ao máximo conseguir acompanhar as aulas do CMSP. As aulas do CMSP, elas acontecem de manhã. A nossa aula é à tarde, tá? Eu acho que a grande maioria de vocês estuda à tarde. Mas para quem estuda de manhã tá cômodo, né? O mesmo horário que ia. Mas para quem estuda à tarde, começa a levantar de manhã, toda quarta e toda quarta e toda quinta-feira, e às vezes a sexta também, eu vou estar com vocês. Eu acompanho todas as aulas do CMSP. Quem costuma aparecer lá, né, Paulo? Né, Paulo? Né, Vitor? Quem costuma aparecer lá sabe que eu estou em todas as aulas, eu estou lá com vocês. Tá bom? Então, pessoal, na verdade eu quero que vocês acessem o Forms, tá? Acessem o Forms e eu quero ver vocês respondendo esse questionário, tá bom? E isso daí vale nota. Isso vai valer nota para vocês. E quem for de outra classe, eu vou enviar para o professor responsável, falando que você estava aqui com a gente, tá bom? E ele vai, que ele vai acrescentar na tua nota, eu não posso te garantir, mas eu vou fazer de tudo para que ele considere a sua participação aqui. Vocês também participando lá no chat do CMSP, tá bom? Rapaziada, a aula acabou aqui, ó, aquele Wakanda Forever para todo mundo, tá bom? Até a próxima aula. Valeu, bom descanso. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, professor. Falou. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Falou, 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 falou. Ô, professor, me coloca no grupo da escola. Quem que tá me falando isso aí? O Bruno. Ô, Bruninho, o Regis, eu não participo de grupo de WhatsApp, cara. Você teria que falar... Ô, Paulo. Oi. Paulo, você participa do grupo, né? Você falou aí, né? Eu participo. Você não tem como acrescentar o Bruninho, cara? Não dá para você acrescentar o Bruno lá nesse grupo da escola? Eu não tenho o link do grupo da escola. Mas se você tiver o dele, você consegue passar para ele qual que é o telefone da escola. Não tem para ele pedir para acrescentar? Tenho. Troca telefone vocês dois, cara. Eu nem tenho nada da escola, entendeu? Negócio de WhatsApp, esse negócio. Eu trabalho mais com o Face, eu mando SMS, mas eu não trabalho com WhatsApp, tá bom? O importante é vocês se comunicarem e montarem grupo. Bruno? Oi. Você consegue entrar em contato com algum desses meninos aí, ó? Sibeli, você tem o WhatsApp, não? Você participa do grupo do WhatsApp? Acho que ela não tá nem ouvindo, hein? Não, nem tava, não. Você tá, Vitor? Ô, Vitor? O Vitor acho que é de outra classe, né? Bruno, é o seguinte. Calma aí, agora eu vou fechar aqui. Calma aí, eu vou parar de gravar. E a gente vai conversar, tá bom? Bom, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Vamos lá.